A razão para qualquer vídeo do Teorizando existir é que eu tô me concentrando muito no tema. Eu tô me preocupando e me ocupando dele. Falar de masculinidade e até mesmo fazer uma segunda edição sobre esse tema é porque eu quero trazer um pouco sobre o que a masculinidade tem dito de mim, o que ela diz da minha história e o que eu projeto com ela. Eu me lembro que quando eu estava me descobrindo sexualmente, eu percebi que o meu objeto de desejo estava mais direcionado ao mesmo sexo, que eu gostava de homens. E a minha primeira preocupação foi: eu vou conseguir continuar sendo um homem gostando de homem? Na verdade, sem muita elaboração intelectual, a minha preocupação era: será que eu consigo proteger a minha masculinidade vivendo o meu desejo? Será que isso é possível? Porque o que eu via ao meu redor é que não era. Eu logo percebi que o desejo existia, que eu não ia tocar nele, que o máximo que eu ia fazer com ele é viver, e viver da melhor forma possível. Mas eu ficava pensando: o que eu vou fazer em relação à minha masculinidade? O que eu vou fazer em relação ao meu status social? E eu fiz disso uma tarefa: viver o meu desejo e manter esse status. Eu fico pensando às vezes e tentando localizar qual foi o momento em que eu me percebi homem, em que isso chegou tendo um peso. E hoje em dia eu já fico me questionando por que eu quis tanto manter esse status? Por que eu abracei essa ideia enrijecida do que era ser masculino, do que era masculinidade? Veja bem, pessoal, isso não é uma história triste. Embora eu esteja falando de angústia, eu quero mais trazer uma dimensão de como eu me encontrei tentando defender demais e depois tentando me afastar de qualquer ideal que me sufocava. Para isso foi necessário muito estudo, foi necessário muita leitura, foi necessário terapia, foi necessário a minha autoinvestigação, o meu processo de autoconhecimento, para eu estar falando hoje aqui para vocês. Talvez seja muito mais um relato sobre como coexistir o próprio desejo que vai contra uma sociedade, que vai contra o status quo. E qual foi o diálogo que eu consegui de alguma forma estabelecer com isso? Então esse vídeo tem um pouquinho da minha história, mas também tem teoria. Afinal, o nome do canal é Teorizando e eu preciso teorizar. A principal obra dessa edição do Teorizando é um filme de 1982 chamado Que Hello, um filme de um diretor alemão chamado Rainer Werner Fassbinder, que morreu antes desse filme ficar pronto, se tornando assim sua obra póstuma. Que Hello é a história de um marinheiro que, em poucos dias, atracado em um porto da França, resolve dar um expurgo a toda a sua existência. Vivendo em um ambiente extremamente masculino e machista, Que Hello vai cometer ao longo do filme assassinato, tráfico, furto e vai dar vazão ao seu desejo de fazer sexo com outros homens. Isso aqui não é um spoiler, já que a marginalidade e a sexualidade de Que Hello é praticamente a sinopse do filme. O interessante aqui é entender como que esse desejo não resolvido de Que Hello, que faz com que ele abrace a clandestinidade na sua vida e o leva também para o caminho da marginalidade. Ao chegar no porto, Que Hello fica sabendo de um bordel local. Nesse bordel há uma bela cantora que também é prostituta, mas para fazer sexo com ela é preciso jogar dados com seu marido, o dono do estabelecimento.
Caso que Hal ganhe, tudo bem, ele pode fazer sexo com a cantora. Caso ele perca, ele terá que fazer sexo com seu marido, o dono do bordel. Que Hal ganha no jogo, porém ele trapaceia, ele forja a sua própria derrota, para que assim ele pudesse experimentar o que é ser penetrado por outro homem. Is it nice? It's not bad. When he first puts it in, that's a little painful. Then it's okay. Esse personagem é tão rico para falar de masculinidade porque ele é um homem que quer ser penetrado, mas ele quer ser penetrado pela vida, não necessariamente é por outro homem. Ele quer fazer sexo com outros homens, mas na verdade ele quer experimentar e dar vazão a todos os seus prazeres e da forma mais intensa que ele puder, sendo muitas vezes autodestrutivo. A partir desse episódio na vida de Hal, dessa cena de sexo no filme, ele se encontra um pouco mais com ele mesmo. Ele assume que ele gosta disso, ele gosta de homens, ele gosta de ser penetrado, mas também ele nega qualquer rótulo que queiram empurrar para cima dele. Então o tempo todo ele diz não ser homossexual, ele diz não ser gay. E também isso faz com que ele intensifique os seus esquemas criminosos, a sua marginalidade é abraçada de vez, inclusive incriminando outras pessoas pelos crimes que ele próprio cometeu. Eu acho fascinante falar sobre o desejo, o quanto ele empodera, o quanto ele nos orienta em relação a quem somos na vida, mas também o quanto ele pode gerar o ódio, o auto-ódio, se ele não é acolhido por nós mesmos e por aqueles ao nosso redor. Que Hal é muito sobre isso. Em um dos momentos do filme, que Hal assume gostar de fazer sexo com outros homens em posição passiva, mas também diz que jamais seria capaz de se apaixonar por outro homem. É uma narrativa que ele cria para conseguir se afastar de qualquer rótulo social que poderia ser imposto a ele, mas também é uma forma da masculinidade de não assumir as próprias fragilidades. Abraçar o sentimento seria se reconhecer um homem frágil, o que Hal não estava disposto a fazer. Logo no início do filme, há uma leitura de cartas feitas pela cantora do bordel que prevê a chegada de Hal. Nessa leitura, ela diz que Hal está em perigo, um perigo muito grande, o perigo de encontrar a si mesmo. Mas Hal também é uma história de amor que nunca se completa, pois é sempre interrompida por um personagem que é um homem preso em amarras sociais em relação à própria sexualidade e ao próprio gênero. O filme é baseado em um livro de mesmo nome, do escritor Jean Genet, um homossexual não assumido que também abraçou a marginalidade na sua existência. Uma de suas obras mais famosas, além de Hal, se chama Diário de um Ladrão, em que ele narra essa experiência de estar sempre à margem da sociedade. Foi um homem muito próximo de grandes intelectuais. Teve inclusive um ensaio existencial sobre a sua vida escrito por ninguém menos do que Jean-Paul Sartre, chamado Santo Genet, de vagabundo a escritor. Ao pesquisar sobre Hal para fazer esse vídeo, uma das críticas que eu mais gostei define o filme como a crônica de um delírio violento, totalmente marcada pela masculinidade em inúmeros de seus aspectos, positivos e negativos, da emoção à afetividade, às visões de mundo e sexualidades. Há um personagem no filme que deseja intensamente Hal, que é o capitão do navio em que Hal trabalha. E observando os seus marinheiros trabalhando, ele diz que para ele era muito certo que qualquer um daqueles homens seria capaz de cometer assassinato. O que ele quis dizer com isso é que havia ali tanto desejo reprimido e tanta agressividade que não estava sendo canalizado para nada, que qualquer pessoa ali poderia se tornar um criminoso. Imagina só o que isso diz, essa ideia diz da nossa sociedade e de como e por que os crimes são cometidos nela.
Hoje em dia é comum encontrar vários livros e filmes e documentários, inclusive, falando sobre a masculinidade, o quanto ela pode ser tóxica. Mas nesse sentido eu acredito que Hell tem sido esquecido, talvez por ser considerado um filme gay. Mas Hell é a história de um homem que sofre com a própria masculinidade, que extrai todo o prazer dela, mas que cai em angústia exatamente por causa dela. I'm on the brink of a shame from which no man ever rises. But only in that shame will I find my everlasting peace. I'm so weak. I've been conquered. Totally conquered. And my thoughts are sad. I have feelings of autumn. Soilings, fine mortal wounds in me. É a aventura de um homem enrijecido pela pressão causada por essa necessidade de manter alguma espécie de honra. O filme Hell é encenado de forma praticamente teatral, o que traz ainda mais essa dimensão do quanto essa masculinidade performada dessa maneira é caricata, é artificial. É um filme que também traz que apenas o caminho do desejo, de ser fiel a si mesmo, pode trazer algum tipo de libertação, mas que o caminho é perigoso, tortuoso e nem sempre belo. Mas talvez esteja aí a beleza de uma obra dessas. O tema da homossexualidade é frequentemente ligado à filosofia clássica, aos gregos e aos filósofos. Um tempo em que o amor entre homens, especificamente entre um homem mais velho e experiente, já com seu status social consolidado, com um rapaz, era esperado e até mesmo aceito. Uma época em que não era preciso ser uma coisa ou outra, homossexual ou heterossexual, para amar homens ou mulheres. A diferenciação dos gêneros existia, mas não a proibição ao desejo de um ou de outro. Poxa, mas isso faz pensar que as coisas na Grécia Antiga eram realmente muito mais simples nessa questão, né? Que foi esse mundo de sistemas capitalistas, hegemônicos e cristãos que estragou tudo. Antes era tudo muito mais simples, certo? Não exatamente. As relações entre homens na Grécia Antiga era permitida, mas completamente permeada por uma espécie de honra. Era comum e esperado que um homem mais velho cedesse aos encantos de um rapaz mais novo, e que o rapaz pudesse eventualmente até ceder às tentativas de sedução desse homem mais velho, mas nunca tão voluntariamente. Era preciso oferecer resistência. Também era preciso que o prazer não fosse o grande motivador desse encontro, mas sim a troca intelectual, a troca filosófica e a possibilidade de um crescimento de status social naquela sociedade. Na Grécia Antiga, a filosofia era também uma forma de se firmar socialmente, de conquistar o respeito da sociedade. A flacidez dos corpos também deveria ser evitada, uma vez que para os gregos, o que é bom era belo, e o que era belo era bom. Sexualmente, o rapaz mais jovem estaria sempre em posição passiva, mas não deveria extrair muito prazer dessa posição. Não deveria ser controlado por nenhuma espécie de prazer sexual.
A prática da filosofia e a associação com o homem mais velho seria, na verdade, o que possibilitaria que o rapaz ascendesse socialmente. Mas se ele se deixasse levar pela volúpia, pelo prazer sexual desse encontro, ele seria desqualificado, seria visto como um ser humano menor, refém de prazeres carnais muito simplórios. Muito se fala sobre a liberdade da sociedade grega nesse quesito, mas basta penetrar na história para saber que havia uma série de regras e condutas a se seguir. O rapaz da Grécia Antiga, diferente das mulheres, tinha esse lugar do homem, lembrando que ao homem pertencia o mundo externo e às mulheres o mundo interno, o mundo doméstico. Porém, quando se fala em amor entre homens, o que estava em jogo eram honras, reputações, padrões a seguir, uma série de regras sociais impostas, uma verdadeira dinâmica de poder na qual havia uma série de tentações que deveriam ser resistidas. Fico pensando da onde a Bíblia tirou tantas regras. Hoje em dia, esse lugar de defesa da honra está mais na mulher. Ela que ainda, em pleno 2020, tem que defender o direito ao seu próprio prazer, o seu direito de ir e vir, da sua própria segurança, o seu direito de ser. A mulher é que, nos discursos em que a masculinidade é tóxica, ainda está nesse lugar de ter que se preservar, de ter que ser casta, de ter que defender a própria honra. Agora, se eu vejo um problema para além de homens e mulheres, de masculino e feminino, de homossexualidade ou heterossexualidade, é que a nossa sociedade padece de um excesso desequilibrado de masculinidade e de uma rejeição total à feminilidade. É um total desequilíbrio dessas polaridades que nada mais são do que instâncias psíquicas que existem em nós. É possível, em várias partes do mundo, que ser homossexual seja ok, que esteja tudo bem, mas o que não está bem, mesmo em sociedades permissivas, é que o homossexual demonstre trejeitos femininos. Isso nunca está bem. Parece até que o episódio grego dessa grande série que é Nossas Vidas foi ontem. Os gregos são os grandes criadores da filosofia ocidental. E quando se fala de filosofia ocidental, nós temos uma infinidade de conhecimentos para adquirir, uma infinidade de coisas para ler. Mas existe um texto clássico da filosofia oriental chamado I Ching, ou I Ching, que traz um símbolo muito conhecido que o pessoal usa muito, até tatua, que na verdade é esse que está aparecendo aqui, que eu chamo de Yin e Yang. O Yin e Yang fala da ideia das polaridades, o bem e o mal, a luz e a sombra, e não de uma forma de opostos, de uma coisa contra a outra, mas de polaridades funcionando juntas para se equilibrar e para criar. E algumas interpretações trazem a dimensão do masculino e do feminino, de fusões que geram a criação das coisas. A filosofia oriental se ocupou muito da observação da natureza, de entender como as coisas de fato funcionam para construir sua ética. Mas o que é preciso entender, e que às vezes eu acho que é muito difícil, quando eu estou falando de polaridades masculino e feminino, eu não estou falando de homem e mulher, mas sim de energia criadora e de energia da ação. Essa é a grande sacada da filosofia oriental, que a filosofia ocidental, muito mentalista, não traz essa dimensão da energia das coisas. O que a nossa sociedade ocidental fez foi colocar o masculino no homem e o feminino com a mulher, cheio de normas para se seguir em relação a esses sexos. Mas a verdade é que cada mulher vai ter o masculino em si, assim como cada homem vai ter o feminino em si, e que o ideal é que essas polaridades coexistam.
É isso que é uma existência saudável, uma existência de equilíbrios, pelo menos para a filosofia oriental. E eu acho que nós temos muito que aprender com esse outro lado do mundo que nos é, por vezes, tão estranho. Eu fico pensando que se de repente nós pensarmos a nossa sexualidade para além de gêneros e para além de normas que estão sempre embutidas neles, talvez a gente chegue num lugar em que as pessoas não adoeçam tanto por uma sexualidade. E aqui eu não estou falando só dos homossexuais que ficam mais à margem, né? Eu estou falando de heterossexuais também que sofrem, de mulheres e homens heterossexuais que têm sofrido com uma masculinidade tóxica, com uma masculinidade que não está legal para ninguém. Masculino e feminino são polaridades que existem dentro de nós. Se elas têm alguma função, é nos ajudar a criar, a viver, a buscar formas de existir e de fazer coisas na vida que vão ser legais para a gente e para todo mundo, para quem nos rodeia. A biologia não define o nosso gênero. Nossa formação cultural, nosso jeito de ser e a nossa formação subjetiva é que pode talvez definir alguma coisa, ou não. E aí fica uma pergunta: será que nós estamos conversando? Nós estamos conversando sobre isso? E eu não estou dizendo de fazer posts em redes sociais, eu estou realmente dizendo de convidar ao diálogo, de pedir para ser ouvido, mas também para ouvir e ver o que nasce disso. Que fusão masculino, feminino ou de outra coisa pode gerar um novo lugar para a nossa sexualidade que vai nos compreender melhor, que vai compreender a existência humana de uma forma diferente. É interessante ver um filme como Que Hell e esse personagem que traz esse conflito tão interessante de alguém vivendo o próprio desejo, mas sofrendo muito porque ele contrasta com esse ideal de masculinidade. A gente está falando de uma história que está ambientada em meados de 1940 e em filme de 1982. O ideal heteronormativo estava muito mais presente lá. Hoje em dia é muito interessante ver exemplos de pessoas que estão quebrando com isso de uma maneira mais natural, estão se sentindo com direito a ser quem são. Isso para mim é maravilhoso. Ver que as dificuldades que eu tive, dentro de todas as facilidades que eu também tive, algumas pessoas já não têm. Eu sou um ser humano que se identifica como homem e que traz uma performance, um jeito de ser na vida mais próximo do masculino. E eu estou muito bem com isso. Isso não quer dizer que eu esteja completamente satisfeito com a forma como as coisas são, com a forma como a masculinidade se estabelece nesse nosso mundo. O meu desejo sexual é, na maior parte do tempo, direcionado a homens. Então eu acho que eu posso me encaixar, eu posso me chamar de gay ou de homossexual, mas é interessante ter a consciência de que esses termos são muito, muito novos e que o desejo que eu sinto sempre existiu. Uma coisa que eu acho super interessante é o quanto de elogios que eu recebi ao longo da minha vida, dizendo que, ok, você tem essa sexualidade, você é homo, você é gay, mas você se comporta como um homem. As pessoas acham que isso é elogio, novidade para elas, não é. Isso, na verdade, só oprime, enrijece o meu jeito de ser no mundo, enrijece o jeito de ser de quem não se adequa, de quem não vai receber esses elogios e vai entender que ser assim é que é legal, sendo que ser assim é só mais um jeito de ser numa infinidade de outros jeitos. A tradução técnica para isso seria: parabéns por ser um homem homossexual que não performa a feminilidade.
Sério, pessoal, a gente tem que parar de colocar as coisas nas caixinhas. Menino age dessa forma, menina age dessa forma. Já está na hora da gente derrubar essas ideias, isso está retrógrado, isso está antigo já. Mas a questão não é fazer um vídeo sobre saída de armário, até porque eu sinto zero necessidade e pressão para fazer isso. A questão da sexualidade é um caminho para ir além da sexualidade. É mais uma das formas de ser no mundo. Ninguém é só a performatividade sexual, ou a identidade sexual, ou o gênero sexual. E é preciso que haja permissões de ser. É preciso que haja permissão para a masculinidade existir do jeito que ela se configurar, de acordo com o que cada indivíduo faz dela, para que não gere o adoecimento, esse adoecimento cultural. Porque hoje em dia a nossa situação é que a nossa sociedade está adoecida por um excesso de uma masculinidade que não se encontrou, que precisou se diferenciar de um feminino e que por isso ficou enforcando as pessoas que pertencem a ela e que a performam. Por isso que o papel aqui é questionar, é errar, acertar, é estudar muito, é trazer para vocês o que eu estou estudando, porque o que eu estou buscando aqui são formas de ser, permissão de ser quem eu quiser, como eu quiser, quando eu quiser, permissão de mudar. A minha busca é por um lugar mais confortável, para que todos nós possamos ser e existir.